separei algumas coisas para a gente trabalhar nessa noite. Gálatas 6. Gálatas 6, 11 ao 17. Livro de Gálatas, capítulo de número 6, o versículo de número 11 ao versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Isso é Paulo escrevendo aos Gálatas. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vós vos circuncideis para que se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andares conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para essa história, a gente encontra algumas coisas bem similares à que nós encontramos hoje. Hoje nós não vivemos em circuncisão ou incircuncisão. Hoje não é necessário fazer isso. Apesar que as crianças fazem, quando nascem aqui na América, no Brasil não sei, não tinha esse hábito, mas aqui tem esse hábito. Menino já faz direto. Pergunta os pais se querem ou não, se querem faz, se não querem não sei. Mas normalmente eles já fazem a circuncisão. Mas no tocante a essa parte, nós estamos falando de um povo que era algo tradicional fazer. Tinha uma certa idade que se fazia. Só que esse povo, essa igreja, estava numa região que hoje é a Turquia. Você sabe o conflito que é até hoje aquela região. E a gente até viu um dia desse alguma coisa que o menino tinha que fazer a circuncisão. Eu não sei qual é a idade, acho que 6, 7 anos, uma coisa assim. Bom, nessa época, nessa igreja, Paulo escreve para eles, porque esse povo que Paulo está escrevendo para eles, eram um povo judeus, que vieram do judaísmo, que se converteram ao cristianismo, e que no meio deles tinham alguns gentios, os gentios cristãos gentios, que vieram, que não tinha religião, se converteram ao cristianismo. Só que na caminhada dessa história toda, eles começaram, os judeus, que vieram os cristãos judeus, que vieram do judaísmo, começaram a implantar as mesmas coisas dentro da igreja. Nós já falamos disso aqui algumas vezes. E começaram a trazer de volta as leis de Moisés. Paulo, sabendo disso à distância, começa a escrever essa carta aos Gálatas. E ele começa perguntando: ó insensato Gálatas, o que fizeste para retornar às leis de Moisés? O que fizeste para se colocar debaixo da lei de Moisés, já que tem a graça em Cristo Jesus? Ele começa a questionar justamente por isso, porque eles queriam implantar dentro da igreja a circuncisão. Eles diziam para os novatos da fé, que eles tinham que circuncidar, porque era a lei de Deus para Moisés, e que essa lei não caducava, ou não aspirava, não terminou em Cristo, mas continuava em Cristo. Eles tinham que fazer isso porque a lei era de Deus, mesmo Cristo tendo morrido por todos nós.
Então Paulo escreve para eles, para dizer para eles que a morte, a graça, a morte de Jesus na cruz, morreu para judeus e para gentios. E que não era mais necessário participar da circuncisão. Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tinha valor nenhum mediante a cruz do Calvário e a fé que nós temos em Cristo Jesus na salvação. Então, ele está alertando isso porque o povo voltou aos costumes antigos. Mas aonde o Senhor quer dizer que hoje nós vivemos isso? Nós vivemos isso em pessoas que vivem o cristianismo do Antigo Testamento de uma forma como liturgia. Como liturgia. Sabe? A gente já encontra pessoas fazendo, hoje em dia, totalmente entrando em rituais dentro das igrejas. Eu tive uma ovelha, um tempo atrás, que ela raspou a cabeça toda. Ela raspou a cabeça toda porque foi uma coisa que Deus falou para ela seguir os caminhos dos profetas da época, o caminho do profeta. Ela tinha que raspar a cabeça de uma mulher. Para não viver naquele estilo sei lá, não me lembro mais o que foi, eu sei que ela chegou aqui com a cabeça raspada, sabe? São coisas, irmãos, que a gente vê até hoje. Tem umas coisas que a gente vê até hoje que dentro das igrejas estão sendo ensinadas. Tem pessoas que ensinam ocultismo dentro da igreja. Não usa isso, não faz isso, não pendura isso. Não põe isso na sua casa, não põe na... Irmãos, se tem uma coisa que a gente não deve colocar na nossa casa, é demônio. Às vezes você não põe uma estátua do demônio. Tem por aí, não sei se o demônio é igual a estátua que tem por aí. Eu acho que não, mas como o homem tem que olhar para alguma coisa e crer em alguma coisa, então aquilo ninguém vai levar, porque eu já vi várias estátuas, estou dizendo que tem, porque tem. Agora, porque eu já vi, né? Agora, o que a gente não pode levar são os demônios para dentro de casa. Não através de estátuas, mas em costumes, em hábitos. Mas tem pessoas que trazem à tona uma série de coisas. É igual o povo de Israel. O que mais doía o coração de Deus é ver que eles estavam livres, foram libertos por Deus no Antigo Testamento, mas eles continuavam com uma estatuazinha aqui, uma estatuazinha ali, sabe? E o pior não é, o pior é o que essas pessoas ensinam dentro do grupo. O negócio é que nós somos educados numa igreja antiga. Nós, que somos mais antigos, dentro da igreja, fomos educados numa igreja antiga. Mas a igreja tem idade? Não, mas o costume do homem tem idade. Como assim? Ué, naquele tempo uma mulher que ia para a praia de maiô era impura, era pecadora. Ela tinha que ser cortada do grupo da igreja. Hoje em dia o pecado não é mais o maiô. O pecado já é outra coisa. O maiô passou a ser aceitável. Ver televisão é um pecado. Hoje em dia já não é mais pecado. Hoje em dia nós temos uma televisão dentro da igreja. Gente, o que é isso? E olha que deve ter gente, por exemplo, no Brasil grandão nosso, que ainda deve estar nessas amordaças, nessas viseiras, carregando isso. Às vezes as coisas vêm gritantes, mas às vezes as coisas vêm sutis dentro das coisas. A igreja não tem poder porque não faz isso. A igreja não tem milagres porque não faz isso. Olha, o poder da igreja não vem do movimento do... Não somos nós que podemos fazer poder dentro da igreja. É Deus que faz mover dentro da igreja. E o único poder que Deus declara para a igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder de Deus. É por isso que a igreja saiu do centro das atenções, porque hoje em dia a igreja que prega a palavra de Deus como ela deve ser pregada, não tem muita gente. Mas a igreja que tem muita artista, é lá que todo mundo quer estar. Uma igreja que tem muitos pregadores, 5, 6 pregadores por mês diferentes, é lá que eles querem estar. Por quê? Porque eles não querem ouvir o pastor deles, eles querem ouvir o pastor de fora. É gratificante? Amém. Não estou dizendo que é ruim, mas nós vamos viver de festas, nós vamos viver de palavra dos outros. Ah, mas Deus não fala com o pastor de fora? Fala, mas o de dentro não corrige o problema de dentro. Por que não? Porque Deus deu ao anjo da igreja o poder como pai de trabalhar as ovelhas dentro da igreja.
Então é melhor você todo dia arrumar um artista de criança e levar todo domingo para dentro da sua casa um artista, para ele poder fazer festa com o seu filho. Você não precisa mais educar seu filho. Deixa que o artista educa. Deixa que o filme educa. Deixa que larga o seu filho na babysitter a semana toda, para você vai ver como é que está seu filho daqui a 1 mês, 2 meses. Por quê? Estou aqui fazendo alusão que babysitter é ruim. Não estou fazendo, porque tem pessoas boas. Mas você vai ver que ela vai ser educada pelos costumes dos outros. E isso vai entrando. Nós já tivemos aqui, eu posso falar isso porque tenho testemunha, além da minha família, nós já tivemos pregador aqui em cima desse púlpito, foi aqui em cima desse púlpito, dizendo que a gente não deveria andar com os católicos, que não deveria nem ter amizade com os católicos. Eu digo, poxa, se eu não vou ter amizade com o católico, o que eu vou fazer com o meu irmão que é pai de santo? Eu vou enterrar ele então. Não é que eu quero equilibrar um ao outro, mas se eu não posso ter amizade com os católicos, porque são outra igreja, imagine o que sou pai de santo então. Jesus não está aqui para essas coisas, irmãos. Jesus, olha, o que Paulo adverte na carta dele é que com os idólatras, os perversos, os lascivos, esses dentro da igreja, a gente não deve ter nem amizade dentro da igreja. Porque estão dentro da igreja. Porque lá fora a gente não vai ter amizade mesmo. É dentro da igreja. Com esses não comunhai, com esses não comei, com esses não bebeis. É isso que Paulo tiver. Mas tem pessoas que ensinam isso de forma errônea. Ensinam sempre apontando para o lado de fora. Sempre apontando para o lado de fora. Sempre apontando. Nós temos que apontar. É por isso que eu disse no domingo. Eu acredito que Deus está levantando muita gente nesta hora para reconverter quem está dentro da igreja. Porque tem muita gente perdida dentro da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a apostasia vai sair daqui para fora. A apostasia está tendo efeito dentro da igreja para tirar para fora. A apostasia é a distância da fé. Quando você não ama, você se distancia. Então a fé está morrendo dentro da igreja. De que forma? Ensinos errôneos. Sabe? Como seria bom se Paulo escrevesse umas cartas aos naugatuquenses, se é que a gente pode falar assim. O povo, os irmãos de Nogataca, os irmãos de Canéque, os irmãos de João Bolevar, sabe? Se Paulo pudesse escrever hoje umas cartas assim, especificando exatamente o que está acontecendo, seria uma maravilha. Mas como ele não pode, ele já morreu, Jesus já levou ele, está com Jesus, ele deixou uma carta base, que serve para qualquer pessoa, em qualquer região, em qualquer estado, em qualquer país. É só ler e discernir e pedir ao Espírito Santo que nos oriente para ver. É isso que ele está dizendo, cuidado. Porque quando você olha Gálatas, você vai dizer, você vai encontrar aqui, ó, sabe, quais são o fruto, não são os frutos do Espírito, mas o fruto, é um fruto. Um fruto. Qual é o fruto do Espírito? E aí ele abre para outras coisas. Tá? Agora, quais são as obras? Esse plural da carne, tem várias. São várias. Então, ele fala isso tudo por quê? Porque ele está trazendo isso e corrigindo. É que eu estava falando com a Denilson essa semana. A igreja, irmão, ela é uma prevenção ao crente. A igreja foi estabelecida por Jesus por prevenção. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Mas e agora? O que eu vou fazer para não pecar mais? Jesus não disse, agora vai, se vira por aí. Se esconde no meio da pedra, nas covas, para não pegar mais. Ou se amarra em algum lugar para você não ter como fazer mais nada. Não, ele não disse isso. Ele disse, agora você me segue. Enquanto ele tinha vida, ele tinha vida. Agora, conforme ele foi para o céu, ele deixou conosco uma prevenção. O que eu posso fazer para não pegar mais, Jesus? Eu não sei. Minha palavra. Leia meus evangelhos. Leia a minha lei. Leia o que eu deixei. Leia o seguimento. Leia a bula, a receita, como você quiser. Eu disse para você, vai, não pegue mais, mas de que forma você vai aprender? É lendo essa palavra. É
entendendo. Agora não é se baseando pela experiência do irmão. Nem tudo que acontece com o irmão acontece com a gente. Nem tudo que acontece com a gente acontece com o irmão. É por isso que Paulo está falando a essas pessoas lá na igreja na Galácia. Vocês param de ficar escutando essa doutrina interna e não ouvir o pastor da igreja, ao líder da igreja. Porque cada igreja tinha um líder. Cada igreja tinha um responsável. Mas o que estava acontecendo? Grupinhos de pessoas que faziam sua lei, a sua norma. Quantos vocês acham? Quantos vocês acham, vocês conhecem que estão por aí? Que tem Jesus, estão na igreja, mas tem seu tipo de coisa de viver. Aí tem aquele demônio que está em tudo que é lugar. Tem um demônio que está em tudo que é lugar. Sabe? Em tudo que ele está ligado. Ele diz assim, não tem problema não. Faz mal não. Esse demônio está em tudo que é lugar. O que a Bíblia diz que faz mal, faz mal. O que a Bíblia diz que é errado, é errado. O que a Bíblia diz que morte, é morte. Mas a Bíblia diz que tudo que ela diz que é certo, é certo. Tudo que ela diz que é vida, é vida. Então não somos nós que podemos avaliar. É por isso que tem pessoas que hoje têm atitudes. Têm atitudes. Por quê? Porque vieram de atitudes. Quantas vezes a gente conversa com irmãos de igreja antigos, que eles têm uns hábitos, que eles adquiriram aonde? Primeiro em casa, com a educação, que é a falta da educação. Ou então, a presença da educação, tem educação dada pelos pais. Segundo, é a educação teológica. Porque às vezes, irmãos, eu digo às vezes para não dizer que numa grande margem, as pessoas procuram a igreja que o pastor tem não caráter, mas as tendências igual a delas. Você está entendendo? As pessoas não procuram igreja onde o nível da igreja é um pouquinho acima do dela. Eu digo nível de conhecimento, de entendimento, de melhor, para elas crescerem. Não, elas vão para um público que elas têm a mesma, sabe? A gente só procura aquilo que a gente é ou quer. Você pode pegar um filho rebelde, e sair de Nagasaki e alugar uma mansão em frente à praia lá em New Jersey, na área dos ricos, das mansões. Você pode botar ele lá dentro para mudar a amizade, para mudar o ambiente, para mudar tudo. Eu garanto a você que em 6 meses ele vai fuçar aquilo tudo, no sentido de conhecer tudo, até achar um ponto que tem tudo que ele gosta. Fora do contexto que você pensou. Porque a gente procura aquilo que a gente é. Já ouviu falar sobre os porcos na sala? Se você pegar um porco, botar ele na sala, em cima de um tapete caríssimo, o que você espera do porco? De que jeito você vai encontrar o tapete? Porque o porco foi criado para botar, para estar na lama, para estar na terra. Ele é natural. Então, a gente vê o seguinte, irmão, que tudo isso é uma questão de posicionamento. Aí as pessoas procuram a mesma coisa e elas não crescem. É por isso que tem pessoas que dizem, eu não vou para a igreja X, porque a igreja lá é das metidinhas. Eu não vou para a igreja Y, porque a igreja lá é dos sabios. Sabem de tudo, do sabão. Eles falam sabão. Não sei de onde eles tiraram esse sabão. Eu só conheço um sabão que é o de lavar roupa. Vamos dizer para lá, né? Mas os sábios. Aquela igreja é muito moderninha, não vou. Eu gosto de vir aqui. Aqui nós somos mais simples. Como se isso fosse... A pergunta é, o que você está recebendo? O que você está comendo? Você está crescendo? Ou você se mantém no mesmo nível? A gente que morou em favela, eu vim de favela, a gente que morou em favela, as pessoas têm o hábito de dizer que quem mora em favela está debaixo do sistema, tem que ser favelado. Não é verdadeiro. E eu digo na cara de qualquer um, não é verdadeiro. A favela pode existir porque você mora, mas você não precisa ser o favelado.
Você pode morar na favela, mas você pode estudar, você pode trabalhar como qualquer pessoa trabalha e vive. E eu vou dizer uma coisa melhor para você. O lugar mais seguro que você tem no Rio de Janeiro para morar é quando você mora numa favela. Porque lá dentro ninguém faz nada por você. Ninguém entra e ninguém sai. Então lá dentro, se você tem comunidade, você tem amizade com tudo, você vive ali de janela aberta. O risco é alguém entrar atirando, mas não dali de dentro. Mas não quer dizer que você precisa ser de um deles. Não quer dizer que você precisa ser igual a quem está lá no meio do tráfico, das suas coisas. Não precisa ser. Porque eu conheço muita gente na favela. Tirando a minha pessoa, muita pessoa de favela que saiu da favela e mudou de vida. E sempre foi trabalhador. Sempre ganhou dinheiro. E quando pôde, saiu da favela com uma coisa melhor. Porque cresceu. Agora, não é porque a gente mora na favela que eu tenho que viver como uma favela. A gente mora por necessidade. Ninguém quer morar em favela, irmão. Ninguém. Mora por necessidade. Porque o sistema não permite. É verdade. Mas não quer dizer que você é jovem que você não possa crescer. Que não pode estudar. Você vai lutar mais do que os outros. Claro, que você até subir você tem que lutar mesmo. Mas tem uma coisa, quem quer lutar, vence. Basta querer. Até que você queira ficar no nível regular dos homens, das pessoas, de trabalhar, ter seu trabalho e viver fora. Claro que você pode viver. Na igreja do mesmo jeito. Deus não dá dom a mais a quem não quer trabalhar. Quando você mais se expõe, mais Deus te dá. Mais Deus te revela. Não adianta. O Deus procura alguém que dá espaço, que cria espaço. Quanto mais eu faço, eu me esvazio, mais Deus enche. Quanto mais eu tento aprender, mais Deus me enche e eu aprendo. E assim eu vou vivendo. Sempre foi. Eu nunca tive experiência com igreja. Eu não nasci em lar evangélico. Eu não sabia o que era igreja. Eu vim conhecer a igreja com a minha esposa. Mas bastou eu entrar na igreja, eu comecei a entender como é que era o esquema de igreja. Como era trabalhar a igreja. Já comecei a trabalhar junto com a minha esposa. Ela conhecia, mas eu não. Eu passei a trabalhar porque eu fui vendo como é que era. E tem uma coisa, não partiu muito longe dali para alguém acreditar em mim e me dar um cargo dentro da igreja. E eu aceitei o cargo. E eu cheguei, pela misericórdia de Deus, até ser primeiro vice-moderador ou segundo vice-moderador. O que é o moderador da Igreja Batista? Era primeiro vice-presidente ou segundo vice-presidente? Claro que era eu. Um irmão cumbeiro, vinha lá do sambão, do pagode, do carnaval. Mas eu me coloquei à disposição. Minha esposa sempre se colocou à disposição para trabalhar e ajudar a igreja. Sempre. Então o que Deus fez com a gente? Bum. Vai fazendo. Agora, se nós fôssemos dar ouvido a alguns judeus da Galácia, espiritualmente falando, na nossa vida, a gente não tinha feito nada. Porque muitas das vezes, quando a gente tentava fazer alguma coisa, a conversa já tentamos, não deu certo. Isso não vai dar certo, não. Era assim. O Evangelho, irmão, é você faz, eu faço, a gente faz, o Evangelho cresce. Esse é o Evangelho. Esse povo parou de crescer por quê? Porque eles pararam para ouvir essas coisas. Sabe? Regrediram, começaram a regredir na vida espiritual. Acreditar na lei. A lei caducou, passou, já era, não tem como cumprir mais. A lei de Moisés era a lei da morte. A lei da morte, não cumpriu, tem que morrer, não tem jeito. Aí você tinha que pagar para não morrer, pagar de que jeito? Pagar animais para poder pedir perdão, para ser, depois pecava de novo, tinha que pagar de novo. A lei de Moisés vinha para a morte, mas a lei de Deus a lei de Jesus Cristo é vida. E a vida é eterna, é gratidão, é amor. Por quê? Porque ele morreu uma vez por tudo. Por tudo e por todos. Para judeus e para gentios. Para aquele que anda lá fora sem Jesus, Jesus morreu por ele também. Ele só não está no nosso meio, mas morreu. Mas se ele quiser estar, é só vir e ele vai ser aceito por Jesus. Por quê?
preço já foi pago. É isso que a gente... Irmão, se nós não tivermos fé, a gente não chega em lugar nenhum. E é o pior, tem pessoas que vai tirar a gente da nossa fé. Vai tirar a gente da nossa crença. E sem fé, a Bíblia já diz, é impossível agradar a Deus. É impossível chegar próximo de Deus. Porque Deus é Espírito. Deus você não encontra ele na esquina, nem Jesus Cristo. Você não encontra, você não tem direção, você não tem endereço. Não é questão de endereço nem geografia. A única estrada para chegar perto de Deus é pela fé e Espírito. E é isso que o diabo quer matar. É isso que o diabo quer esfriar, pelo menos. Se ele não conseguir matar, ele quer esfriar. Porque os frios vão morrer congelados. Quem não tem mais fé não ora mais. Quem não tem mais fé não lê mais a Bíblia. O princípio da morte da fé é quando a gente deixa de ler a Bíblia. É quando a gente deixa de orar. É quando a gente está envolvido com tanto problema nosso que a gente deita, mas a gente é incapaz de orar. Por quê? Porque a gente está exausto, jogado às traças, acabado. A gente está dando mais valor àquilo que nos derrota do que àquilo que nos dá vitória. Eu estava ali conversando comigo mesmo ali, no início do culto. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para mim assim, como você está dando valor às coisas que puxam para trás? Como você está dando valor às pessoas que não querem? Não foi para isso que eu te chamei. No caminho do meu povo, muitos ficaram para trás. Eu nunca expulsei ninguém. Eles ficaram porque quiseram. Por que você está dando valor? Por que você não olha para os que estão na frente contigo e não abraça eles? Ali, eu faço preparando ali as coisas. Porque às vezes, irmão, vem umas notícias na gente, vem umas atitudes no nosso coração, que é justamente aquilo que eu preguei. Aquilo que eu preguei no domingo, está valendo a pena para mim hoje. Às vezes a gente fala assim, para mim não vale nada, para mim essa mensagem não entra em mim. Claro que entra. Eu estava olhando a foto lá, vale a pena. Aí eu, sabe, o negócio está ali escrito, eu preguei. E hoje o Senhor fala assim, ei, por que você está dando valor? Por que você está dando crédito? Continue a andar. Só continue a andar. Eu vou continuar a andar. Aliás, nós não paramos até hoje, né? A gente se bater, mas não para, né? Porque as coisas vêm, as atitudes vêm, as palavras vêm, os pensamentos vêm, sabe? Os resultados vêm. Vem até para o mal, mas os para bem eles são superiores. Sabe? O para bem vem superiores. São bem melhor, porque a gente sabe que Deus está no controle. Eu acho da seguinte forma. Por isso que eu não entro nessa classe aí. Eu não entro porque eu vigio, tá? Eu não entro porque eu vigio. Mas se eu não vigiar, eu entro nessa classe aí. Sabe? De acreditar nas coisas do passado. Eu sou uma pessoa da seguinte forma. Eu começo a pensar no que Deus já fez na minha vida, no chamado que Deus tem na minha vida, e começo a refletir bem do que aconteceu na minha vida até hoje. Quando eu olho para dentro de mim e vejo de onde Deus me tirou, eu digo, o que eu preciso fazer é continuar fazendo exatamente o que eu fiz até hoje. Porque eu tenho uma coisa, eu digo para vocês, na vida com Deus, se você vacilar, Deus vai te mostrar que você está vacilando. O resultado vai vir bem rápido. E quanto mais na vida de uma pessoa que é líder de uma igreja, quando você pisa fora da calçada, o que passa na rua, mostra os seus pés. Então eu digo, sabe uma coisa? Eu vou continuar. Vale a pena. Vale a pena. E vai valer a pena. E está valendo a pena. E vai valer muito mais. Justamente isso. A forma
Deus trabalha no meu ser assim. Eu já disse para a vida, eu estou aqui dentro fazendo as coisas. Aí vem as coisas no meu ouvido. Domingo nós vamos estar no lugar. Minha família e eu sabe onde nós vamos estar no lugar. E o Senhor já falou comigo que eu preciso fazer uma coisa. E vocês sabem que eu sou chato com essas coisas. Não é que eu desconfie da voz de Deus. Não. Eu sei que foi Deus que botou no meu coração. Mas eu ainda não estou inclinado a fazer. Não é na igreja, não. É fora da igreja, tá? Eu ainda não estou inclinado a fazer. Deus vai ter que me confirmar muito. Porque eu vou ter que desfazer um sistema para poder fazer uma coisa. Em prol de uma pessoa. E eu vou chegar num ambiente que não é meu, um ambiente que eu não domino, e ser dentro da igreja é tão bom fazer com vocês. Que vocês já estão no Espírito, vocês conhecem a igreja, a gente fala, mas eu vou estar fora da igreja. Que Deus confirme, porque a voz de Deus você quer. Agora, se eu devo fazer, eu ainda não estou seguro. Mas não é a voz de Deus? Pois é. Mas eu sei como é que eu sou. E Deus sabe muito melhor do que eu. E Ele vai me direcionar. Se eu chegar lá, o negócio acontecer, eu faço. Porque nas coisas dos outros eu não tenho essa intimidade. Se Ele me mandasse na casa de vocês fazer uma coisa, eu iria. Com toda certeza que eu iria da primeira vez. Porque eu tenho acesso à casa de vocês, eu digo, vou passar aí depois, hein? Chegar para lá e fazer. Mas nas coisas dos outros eu não sei se eu tenho esse acesso, sabe? Eu fico como os outros vão receber. Bom, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, meditando em Gálatas dessa manhã. Se você puder ler o livro de Gálatas, leia, abre Gálatas. Começa lá no início. Quer dizer, é redundante, né? Começa no início, claro, tudo começa no início. Vai lá no início, vai são 5 ou 6 capítulos, não me engano. Deixa eu só lá. Ah? 6, né? 6 capítulos. Então eu estou no último já. É tão fácil, ler nada. Ler é bom. Sabe? É bom, além das coisas que às vezes batem um pouco na gente, mas é bom entender e observar e guardar algumas coisas. É uma receita boa que Jesus deixa para nós através de Paulo. Tá? Então vamos orar nessa noite, vamos terminar o nosso culto, vamos orar a Deus, vamos vir aqui para frente, dar as nossas mãos, vamos orar, entregar as nossas orações a Deus, pedir para que Deus possa abençoar os nossos pedidos, porque eu sei que todos nós temos pedidos, e que nós vamos entregar nas mãos do Senhor.